Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. No livro de Jeremias, capítulos 50 e 51, o profeta entrega um extenso oráculo focado inteiramente no juízo contra a Babilônia, a nação que Deus usou para disciplinar Israel, mas que também seria julgada por sua soberba e maldade. A mensagem é de condenação absoluta. Babilônia cairá e o povo de Deus será resgatado. O Senhor dos Exércitos promete defender a causa de seu povo e trazer descanso, reafirmando sua justiça e soberania sobre todos os reinos terrenos. É uma poderosa declaração de que nenhuma força humana, por maior que seja, pode prevalecer contra os planos de Deus. Em Hebreus, capítulo 3, o foco se move para a pessoa de Jesus Cristo e sua superioridade incomparável sobre Moisés. O autor nos mostra que, enquanto Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, Jesus é digno de maior glória como filho e construtor da casa, da qual nós somos parte. Com base nessa supremacia, o texto lança um alerta solene, citando o Antigo Testamento, para que não endureçamos o nosso coração pela incredulidade, como fizeram os israelitas no deserto. Somos exortados a fixar nossos pensamentos em Jesus e a nos encorajarmos mutuamente todos os dias. Que aprendamos que a grandeza de Jesus nos chama a uma fidelidade superior à de Moisés e a uma vigilância constante contra o engano do pecado e a incredulidade. Que possamos edificar a nossa vida sobre o único fundamento sólido e jamais permitir que nosso coração se afaste do Deus vivo. E que a cada dia tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. Jeremias, capítulo 50. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Anunciem e proclamem entre as nações. Ergam um sinal e proclamem. Não escondam nada. Digam: a Babilônia foi conquistada. Bel foi humilhado. Marduque apavorado. As imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Uma nação vinda do norte a atacará, arrasará a sua terra e não deixará nela nenhum habitante. Tanto homens como animais fugirão. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor. O povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Meu povo tem sido ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontram as devoram. Os seus adversários disseram: não somos culpados, pois elas pecaram contra o Senhor, sua verdadeira pastagem, o Senhor, a esperança de seus antepassados. Fujam da Babilônia, saiam da terra dos babilônios e sejam como os bodes que lideram o rebanho. Vejam, eu mobilizarei e trarei contra a Babilônia uma coalizão de grandes nações do norte. Elas tomarão posição de combate contra ela e a conquistarão. Suas flechas serão como guerreiros bem treinados, que não voltam de mãos vazias. Assim a Babilônia será saqueada. Todos os que a saquearem se fartarão, declara o Senhor. Ainda que você esteja alegre e exultante, você que saqueia a minha herança. Ainda que você seja brincalhão como uma novilha solta no pasto e relincha como os garanhões, sua mãe se envergonhará profundamente. Aquela que lhes deu a luz ficará constrangida. Ela se tornará a menor das nações, um deserto, uma terra seca e árida. Por causa da ira do Senhor ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Tomem posição de combate em volta da Babilônia. Todos vocês que empunham o arco. Atirem nela. Não poupem flechas, pois ela pecou contra o Senhor. Soem contra ela um grito de guerra de todos os lados. Ela se rende, suas torres caem e suas muralhas são derrubadas. Esta é a vingança do Senhor. Vinguem-se dela. Façam a ela o que ela fez aos outros. Eliminem da Babilônia o semeador e o ceifeiro com a sua foice na colheita. Por causa da espada do opressor, que cada um volte para o seu próprio povo, e cada um fuja para a sua própria terra. Israel é um rebanho disperso, afugentado por leões. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e o último a esmagar os seus ossos foi Nabucodonosor, rei da Babilônia. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos:
o Deus de Israel. Castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, assim como castiguei o rei da Assíria. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e em Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado, pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persigam-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhes ordenei. Há ruído de batalha na terra, grande destruição. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra. Quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Preparei uma armadilha para você, ó Babilônia, e você foi apanhada antes de percebê-lo. Você foi achada e capturada, porque se opôs ao Senhor. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira. Pois o soberano Senhor dos exércitos tem trabalho para fazer na terra dos babilônios. Venham contra ela dos confins da terra. Arrombem os seus celeiros. Empilhem-na como feixes de cereal. Destruam-na totalmente e não lhe deixem nenhum remanescente. Matem todos os seus jovens guerreiros, que eles desçam para o matadouro. Ai deles, pois chegou o seu dia, a hora de serem castigados. Escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como: o Senhor, o nosso Deus se vingou, como se vingou de seu templo. Convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco. Acampem-se todos ao redor dela. Não deixem ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos. Façam com ela tudo o que ela fez. Porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Por isso, os seus jovens cairão nas ruas e todos os seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Vejam, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano Senhor dos Exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel está sendo oprimido, e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles, e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Uma espada contra os babilônios, declara o Senhor. Contra os que vivem na Babilônia, e contra seus líderes e sábios. Uma espada contra os seus falsos profetas. Eles se tornarão tolos. Uma espada contra os seus guerreiros. Eles ficarão apavorados. Uma espada contra os seus cavalos, os seus carros de guerra e contra todos os estrangeiros em suas fileiras. Eles serão como mulheres. Uma espada contra os seus tesouros. Eles serão saqueados. Uma espada contra as suas águas. Elas secarão. Porque é uma terra de imagens esculpidas, e eles enlouquecem por causa de seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela viva no futuro. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Vejam, vem vindo um povo do norte, uma grande nação e muitos reis se mobilizam desde os confins da terra. Eles empunham o arcos e a lança. São cruéis e sem misericórdia. E o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos, em formação de batalha, para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Quando o rei da Babilônia ouviu relatos sobre eles, as suas mãos amoleceram. A angústia tomou conta dele, dores como as de uma mulher dando à luz. Assim como um leão que sobe da mata do Jordão em direção aos pastos verdejantes, subitamente eu caçarei a Babilônia para fora de sua terra. Quem é o escolhido que designarei para isso? Quem é como eu que possa me desafiar? E que pastor pode me resistir? Por isso, ouçam o que o Senhor planejou contra a Babilônia, o que ele preparou contra a terra dos babilônios. Os menores do rebanho serão arrastados, e as pastagens ficarão devastadas por causa deles. Ao som da tomada da Babilônia, a terra tremerá. O grito deles ressoará entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor. Vejam, levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebe-Camai. Enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de peneirá-la como trigo e devastar a sua terra.
No dia de sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros, destruam completamente o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos em suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor, ele pagará a ela o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho. Por isso agora, enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem por ela. Consigam bálsamo para a ferida dela. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na, e vamos cada um para a sua própria terra. Pois o julgamento dela chega ao céu, eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor defendeu o nosso nome. Venham, contemos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas, peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará de seu templo. Ergam o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, posicionem as sentinelas, preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouros, chegou o seu fim, a hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo: com certeza a encherei de homens, como com um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem. Ele faz com que as nuvens se levantem desde os confins da terra. Ele faz relâmpagos para a chuva e faz sair o vento de seus depósitos. São todos eles estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como esses, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você eu despedaço nações, com você eu destruo reinos, com você despedaço cavalo e cavaleiro, com você despedaço carro de guerra e cocheiro, com você despedaço homem e mulher, com você despedaço velho e jovem, com você despedaço rapaz e moça, com você despedaço pastor e rebanho, com você despedaço lavrador e bois, com você despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia por toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora. Você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei minha mão contra você. Eu a farei rolar dos penhascos, e farei de você uma montanha calcinada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para um alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra, toquem a trombeta entre as nações. Preparem as nações para o combate contra ela, convoquem contra ela estes reinos, Ararate, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela, lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela. Os reis dos medos, seus governadores e todos os seus oficiais, e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem de pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar, permanecem em suas fortalezas. A força deles acabou, tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas. As trancas de suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que sua cidade inteira foi capturada. Os pontos de cruzar o rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A cidade de Babilônia é como uma eira, a época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão, fez de nós um jarro vazio.
Tal como uma serpente, ele nos engoliu e encheu seu estômago com nossas finas comidas, e então nos vomitou. Que a violência cometida à nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor. Vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como filhotes de leão. Mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres, e então durmam e jamais acordem. Declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada, o orgulho de toda a terra tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, suas ondas agitadas a cobrirão. Suas cidades serão arrasadas, uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia e o farei vomitar o que engoliu. As nações não mais acorrerão a ele, e a muralha da Babilônia cairá. Saia dela, meu povo. Cada um salve a sua própria vida, da ardente ira do Senhor. Não desanimem nem tenham medo quando ouvirem rumores na terra. Um rumor chega este ano, outro no próximo, rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vêm os dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão caídos dentro dela. Então o céu e a terra e tudo o que existe neles gritará de alegria por causa da Babilônia, pois do norte, destruidores a atacarão, declara o Senhor. A Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada saiam, não permaneçam. Lembrem-se do Senhor numa terra distante, e pensem em Jerusalém. Estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto. Porque estrangeiros penetraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito. O som de grande destruição vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia. Ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas. O rugir de suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia. Seus guerreiros serão capturados, e seus arcos serão quebrados. Pois o Senhor é um Deus de retribuição. Ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governadores, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o Rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. A larga muralha da Babilônia será desmantelada, e suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada, o trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu num rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo o que fora registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas estas palavras em voz alta. Então diga: ó Senhor, disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal viva nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e atire-o no Eufrates. Então diga: assim Babilônia afundará para não mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias. Hebreus capítulo 3. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus.
dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos, assim, que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores na playlist do canal e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.